Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Eu sou a Nath Padilha. Eu sou o Felipe Barbosa. E no vídeo de hoje nós vamos teorizar e explicar como Dark pode quebrar o paradoxo temporal. Então você já imagina o tanto de droga que a gente precisou usar pra... Se você for maior de 18 anos e tiver drogas lícitas em casa, já se prepara e já, né, pra tá na vibe desse vídeo aqui. Vai lembrar que a terceira temporada de Dark estreia daqui 2 semanas, no dia 27 de junho, e nós vamos estar aqui para fazer um review da temporada, vídeos de resumo e de explicações para você. Então não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho de notificações. Bom, então vamos lá. Desde a primeira temporada, Dark já nos mostrou que alguns personagens estão, assim, na busca de conseguir quebrar o paradoxo temporal e quebrar esse ciclo que interliga presente, passado e futuro, enquanto outros personagens querem que os acontecimentos aconteçam exatamente da forma que eles já aconteceram, para que o ciclo não seja quebrado. Bom, pra gente conseguir entender isso, é muito importante lembrar da noção de tempo em Dark. O tempo é uma convenção social. A noção do que é o tempo e de como ele funciona é algo que foi inventado pelos homens. A noção de que presente, passado e futuro acontecem de forma linear, um seguido do outro, é a forma como a nossa mente humana enxerga as coisas. A pessoa que deixa suas crenças, né? Mas isso não é só em Dark, não. É na vida, né? Mas Dark sempre faz questão de mostrar que o tempo, na verdade, não é linear. O passado, o presente e o futuro coexistem. Eles acontecem todos ao mesmo tempo. O seu eu mais jovem, o seu eu presente e o seu eu mais velho estão agindo ao mesmo tempo e gerando consequências na vida um do outro. E é exatamente essa dificuldade em entender que o tempo não é uma coisa linear que muita gente não entende os paradoxos da série. Afinal, esses paradoxos, gente, o nome já diz, são os paradoxos. Eles não é possível você conceber eles racionalmente, justamente porque eles só existem porque presente, passado e futuro coexistem. E desde o começo a série vem nos explicando didaticamente paradoxos menores até chegar nos maiores, assim, nessa crescente, dessa forma nos preparando para muito provavelmente apresentar o maior paradoxo que vem com essa terceira temporada. Primeiro, nós fomos apresentados lá atrás a um paradoxo que era mais simples na época, né, de entender, no qual o Jonas, ele depende que o garoto Mikhail volte pro passado, porque senão o Mikhail não vai envelhecer lá em 86 para se tornar o pai do Jonas. Então assim, ambos, né, o Mikhail e o Jonas, precisam garantir que esse ciclo exista, porque senão o Jonas deixa de existir. Nossa, e eu acho que esse vídeo vai ser tão nostálgico que eu vou me lembrar de quando eu assisti a série e achava que esse paradoxo já era de explodir a cabeça. E aí a gente vai explicar os próximos e eu falo, meu Deus! O segundo paradoxo que fomos apresentados foi já um paradoxo um pouco mais complexo, que é do livro escrito pelo H.G. Tannhaus. Bom, na verdade ele nunca chegou a escrever esse livro, né? Esse livro foi passando de mão em mão até chegar na Cláudia, e ela voltou e deu de presente esse livro pro Tannhaus, que ele usaria para fabricar a máquina do tempo. E todos que tiveram contato com o livro precisam garantir que esse ciclo não se quebre, porque o livro não pode deixar de existir, assim como a máquina do tempo. Depois nós fomos ter um paradoxo de fato complexo pra caramba, onde Elizabeth, que é a filha surda da Charlotte, envelheceu e teve uma filha que foi sequestrada e levada pro passado. Essa filha bebê lá no passado envelheceu e se tornou a Charlotte, que depois teve como filha a própria Elizabeth. Então nesse caso, tanto a mãe quanto a filha precisam garantir que esse ciclo exista, porque senão as duas deixam de existir. Então ainda um pouco como uma teoria nossa, mas parece muito que a série tá confirmando isso, é que eles começaram nos apresentando paradoxos temporais mais simples pra gente ir tendo noção, né, desse entendimento, a paradoxos mais complexos, para, como eu disse antes, chegar no maior paradoxo da série.
onde um personagem X ou mais personagens vão ser responsáveis para voltar no tempo e dar origem a toda a linhagem de todas as famílias de Winden. E esse ciclo, obviamente, precisa continuar existindo, senão ninguém daquela cidade vai existir, vai todo mundo sumir. É muito provável, então, por exemplo, que o marido da Agnes ou o pai da Agnes e do Noah seja uma pessoa ali do futuro que a gente já conhece e que tenha voltado no passado para dar a linhagem para todo mundo da série. E mostrar esse emaranhado, essa árvore genealógica louca que é essa cidade. Então é por isso que a Sigmunds, né, essa organização, tenta obter o controle do tempo, já que para eles, na nossa visão, o tempo seria o Deus, já que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre isso. E da mesma forma que na visão religiosa, Deus dá origem a todos nós e nos permite existir, o tempo na série, ele faz justamente isso, que é permitir que aquelas pessoas, aquela cidade toda exista. Exatamente por isso, a princípio, toda a apresentação didática que a série traz pra gente nos leva a entender que seria completamente impossível quebrar esse ciclo. Ou seja, é inevitável que tudo aconteça como sempre aconteceu e que Jonas se torne o Adam, porque todos os personagens dependem disso para sua própria existência. Até os últimos minutos da segunda temporada, tudo dava a entender que esse seria o final da série, na verdade. Todo mundo se dando conta ali de que eles estão presos nesse ciclo e que não dá para quebrar paradoxo nenhum. Mas a última cena da segunda temporada nos trouxe um ingrediente crucial para a quebra de um paradoxo temporal na ficção, que é a inserção de um elemento de fora da linha temporal. E nós sabemos, então, que quando a ficção lida com esse tipo de viagem no tempo em terceira pessoa, o resultado, em teoria, são sempre ciclos e paradoxos inquebráveis. Apesar de que sempre na ficção, os personagens principais estão justamente tentando quebrar esses ciclos e paradoxos. O filme Predestinado, que a gente ama e que já falamos aqui no canal, ele mostra muito bem isso. Porque o viajante temporal dessa obra, ele tá preso num ciclo em que o seu eu do futuro volta para gerar o seu passado. E ele é justamente incapaz de fugir das ações que ele está predestinado a fazer. Só que nesse mesmo filme é mostrado pra gente que a organização científica que existe no filme tá buscando uma alternativa para isso. No filme, a organização inventou uma máquina que não recebe ali maiores explicações sobre o funcionamento dela no filme, ela é meio que jogada na história só que aparentemente permitiria voltar no tempo e mudar de verdade os acontecimentos do passado. Porque na história, os agentes dessa organização usam essa máquina para voltar no passado e impedir que crimes do passado venham a acontecer. Só que assim, é importante deixar claro que essa máquina existe ali na história, mas mesmo assim o personagem principal não consegue usar ela para fugir do paradoxo em que ele está preso por conta das próprias escolhas que ele toma. A série Sabrina, na última temporada, apesar de ter confundido muita gente, trouxe ali um terceiro elemento para conseguir quebrar esse paradoxo, né? Na série, esse elemento é a magia. E ela vem de um ovo, provavelmente do Cthulhu, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. E os poderes vindos da deusa Hecate, que permitiram que a Sabrina mudasse suas ações ali no meio de um ciclo, de um paradoxo temporal, sem que isso fizesse com tudo que já tinha acontecido parasse de existir, gerando assim duas Sabrinas que existem ao mesmo tempo em lugares diferentes e que vão existir eternamente. A gente explica isso melhor também num vídeo sobre final explicado de Sabrina. Ou seja, a gente pode ver aqui que nos dois casos de ficção mais recentes, onde alguém quebrou um paradoxo temporal ou tentou quebrar, num era uma máquina que não tem explicação nenhuma de como ela funciona, ela só estava ali, e no outro era com magia. Então assim, a gente tá bem, né? Bom, a questão é que da mesma forma que Predestinado tinha suas máquinas e Sabrina tinha suas magias, Dark precisava de um novo elemento capaz de quebrar esse ciclo de uma forma criativa e com certeza essa é a justificativa de acrescentar a existência de realidades alternativas na série. A gente ainda não sabe como, mas provavelmente é através dessa existência de realidades paralelas que o Jonas vai buscar um meio de não precisar se tornar o Adam, de não precisar
que o ciclo se conclua. É claro que assim, qualquer teoria que a gente crie aqui vai precisar de mais explicações da própria série também, mas a gente vai se ater aqui a pensar em possibilidades de como seria possível quebrar esse paradoxo. Então, a primeira forma é o Jonas dar uma de babaca e fazer igual o Capitão América. Bom, então eu acho que provavelmente quase 100% do nosso público assistiu Vingadores Ultimato e lá o Capitão América sabia que se ele voltasse no tempo na própria linha temporal, ele ia ferrar com todo mundo da linha temporal dele, né? Então ele não poderia voltar no tempo e ficar juntinho da Peggy. Ele foi pra outra linha temporal, onde ele não se importava com as outras pessoas e ele viveu lá com a Peggy até ficar velhinho e voltar pra sua linha temporal, né? A gente também tem um vídeo explicando o final de Vingadores Ultimato e falando bem mal também. Com a Marta da dimensão do Jonas já morta, ele poderia muito bem ligar o foda-se e viver sua história de amor com a Marta lá na dimensão dela. Muito provavelmente ele causaria o sumiço de toda a sua linhagem na sua dimensão, mas isso provavelmente não o afetaria, já que ele estaria em outra dimensão. Então os efeitos dessa quebra podem não chegar na dimensão que ele vai estar vivendo feliz com a Marta. A segunda opção talvez seja a menos viajada delas. É possível que o Adam que a gente conhece venha, na verdade, de outra dimensão. A viagem entre esses mundos alternativos, ela não é novidade para o pessoal da SIC Mundos ou para os outros viajantes experientes que a gente encontra na série. A Cláudia, por exemplo, disse que ela já tinha conhecido outras realidades, uma delas, inclusive, onde o Jonas não existia. E o próprio Adam tem na parede do escritório dele alguns desenhos, rascunhos da máquina em formato esférico ali, que permite a viagem interdimensional. Pode ser que o Jonas não esteja destinado a se tornar o Adam, caso o Adam seja, na verdade, o Jonas de outra dimensão. Nesse caso, pode ser que esse Adam de outra dimensão tenha vindo pra cá porque ele queria forçar o Jonas a acreditar que ele não tem escapatória, quando na verdade ele tem sim. Dessa forma, então, a série teria meio que enganado a gente até agora, fazendo a gente pensar que o Adam é o mesmo Jonas da nossa linha temporal. Mas pode ser então que o Adam seja o Jonas de outra realidade, ou até que o Adam seja outra pessoa de outra realidade, não sabemos. Ou até que outra pessoa seja de outra realidade, qualquer outra pessoa do ciclo. Uma terceira e a última possibilidade de quebrar o ciclo que nós pensamos é que pode ser que as duas dimensões se unam numa só. Bom, esse conceito da ficção científica, ele é muito complexo e por isso ele é apresentado poucas vezes em séries e filmes, já que as consequências ficam muito à mercê dos roteiristas, já que a gente não tem uma explicação muito racional. Mas a série Fringe já utilizou isso uma vez. Teoricamente, caso existam duas realidades paralelas, é possível que uma explosão nuclear ou um acidente envolvendo buracos de minhoca unam essas duas realidades. E isso pode resultar em personagens duplicados num mesmo mundo, em alguns personagens que morrem e outros sobrevivam, e na alteração das leis espaço-tempo como conhecemos. Ou seja, vira um caos. Depois de tanta viagem que a série nos explicou, fazer que a fusão de duas realidades seja a forma do Jonas não se tornar o Adam, seria uma coisa meio que fácil demais, né? Ou um final muito Deus Ex Machina, que parece que Dark não vem caminhando muito por isso, né? Mas ainda não deixa de ser uma possibilidade. A questão é que qualquer uma dessas formas que a gente falou aqui de quebrar o paradoxo temporal parece ou muito forçada ou muito incoerente com o que a série nos apresentou até agora. Porque assim, a primeira eu acho um tanto forçada, a última aqui eu acho bem Deus Ex Machina. A segunda, ao mesmo tempo que ela não é forçada, eu não acho que é a cara de Dark, porque Dark não é o tipo de série que gosta de enganar a gente. Pelo contrário, Dark é o tipo de série que gosta de mostrar assim, isso aqui tava na sua cara o tempo todo. Sabe? É mostrar de uma forma sutil, mas que mostra. Exato. E aí, às vezes, pra algumas pessoas passa batido e aí depois ela escancara na sua cara e esfrega. Exatamente. Fala, tava aqui o final o tempo todo, vocês foram burros e não enxergaram. Todo. Por isso, eu acho que são muito grandes as possibilidades de que os personagens na terceira temporada vão sim tentar usar essa segunda realidade para escapar do ciclo no qual eles estão presos. Os personagens vão enxergar isso
como uma alternativa, mas depois eles vão acabar se dando conta de um fato que eles já sabiam desde a primeira temporada, que todo mundo deve estar predestinado a agir conforme o Deus Tempo, entre aspas, né? Conforme o Deus Tempo determinou, sem opção de escolha. Eu concordo e eu acho que esse seria um final muito condizente com tudo que a série tem Sim. apresentado. E apesar de que eu acho que talvez muitas pessoas não iriam gostar, porque as pessoas gostam realmente desse elemento de quebra de expectativa, né? E ver que, na verdade, você ficou 3 temporadas tentando quebrar o ciclo e acabou não quebrando o ciclo. Pode ser um pouco decepcionante, mas pra mim seria a série ser bem condizente, assim, bem coesa. E se você parar pra ver os exemplos que nós demos aqui de obras que já tentaram fazer algo pra quebrar um paradoxo, você pode ver que, assim, não existe até hoje uma obra que trouxe uma ideia realmente original e muito convincente de como isso funciona. Se Dark realmente conseguir quebrar esse paradoxo de uma forma que fuja dessas 3 possibilidades que nós pensamos, nossa, a gente tem que bater palmas demais da série, porque eles vão ser geniais. 2 palavras. Parabéns. Não, Isso aí. Não. Acho que você ia falar paradoxo. Podia. Droga, perdi uma piada Podia. melhor. Bom, gente, depois do dia 27 de julho a gente vai estar real órfão, né, de Dark, porque vai acabar para sempre. Então a gente gostaria muito de continuar conversando com vocês sobre séries e filmes de viagem no tempo. Então já deixa aqui nos comentários que filme, que série, que animação que tem essa temática de viagem no tempo você gostaria de ver a gente comentando aqui no canal. É isso aí, muito obrigado pela companhia. Um beijão e tchau. E até a próxima. Tchau!